Pessoal, lá vem eu com a minha cara lavada, literalmente lavada. Eu quero explicar para as pessoas um pouquinho do que aconteceu, porque todo mundo tá perdido, toda hora me vê no hospital. Fala, nossa, a mulher tem pânico. Então, todo mundo pergunta se tem a ver com a bariátrica que eu fiz há quase 15 anos. Olha o cucão lá. Se tem a ver com a bariátrica que eu fiz há 15 anos. E na verdade, assim, tem, né? Tem a ver. Mas assim, as bariátricas que fazem hoje em dia são totalmente diferentes. Então, não se preocupem. Se você é indicado para bariátrica, não tenha medo. Eu faria de novo. Não nas condições que eu fiz, mas eu faria de novo, sem problema nenhum. O que aconteceu na minha bariátrica foi que há 15 anos atrás, além de reduzir o estômago, eles colocou, eu não sei o nome técnico, mas é tipo uma redinha em volta do estômago, para o estômago não expandir, né? Não expandir. E ainda colocou o anel. Ok. Os médicos aqui ficam assustados quando eu falo isso, porque aqui não é usado. Nem no Brasil hoje em dia, mas, né? Deixa eu até colocar uma luzinha aqui, porque tá escurinho, né? Então, hoje no Brasil não é mais usado essa redinha. Essa redinha parece, sabe aquelas redinhas que vem laranja, a batata, assim? Aquela redinha, parece aquilo lá. Então, colocou em volta do estômago. Ok. Então, assim, depois da bariátrica, eu tive muito problema na questão, porque por eles terem feito isso, o que era meio que comum há 15 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de comer, mas muita mesmo, assim, eu comia alguma coisa assim, já vomitava, comia uma coisa, vomitava, comia uma coisa, vomitava. Até que 2 anos depois, um outro gastro retirou o anel. Só que eu não sei se ele viu essa redinha, se era comum, eu não sei. Nenhum médico me explica hoje, né? Nem o doutor que eu fiz no Brasil, a última cirurgia no Brasil, no ano passado, ele não me explica também muito bem o que acontece. É isso que me deixa, assim, chateada, né? Por não saber exatamente o que acontece comigo, né? Eu sei que aí tirou o anel, ok. Aí comecei a ter uma vida normal. Fazia exercício, comia, ia em churrascaria, ia a rodízios, mas assim, comendo o que uma pessoa que fez bariátrica come, mas comia de tudo, era feliz da vida, tinha a vida dos meus sonhos, sério. A cada 2 anos, mais ou menos, eu fazia tinha anemia, fazia reposição de ferro pela veia, mas coisas normal de quem faz bariátrica e normal. É a vida que eu sonhei. Aí, ok, vim para os Estados Unidos, normal e feliz da vida. Comi de tudo, experimentava de tudo. Sério. Se eu for ficar lembrando aqui, nossa. Então, aqui a gente tá passando aqui, ó. Depois eu mostro ela pra vocês. O Cook tá fofocando pra variar, né? Daqui a pouco vocês vão ver minha alma sair do corpo, é o latido dele. Então, vai completar 3 anos que eu comecei a sentir bastante enjoo e comecei a vomitar o que eu comia. Há 3 anos atrás. Aí fui no gastro aqui, que faz bariátrica, né? E ele fez todos os exames, olhou tudo, me virou avesso, fez todos aqueles exames aquele de raio-x contraste, aquele que você tem que beber as coisas e ir descendo, tá tudo normal. Fiz aquele que você coloca, depois tem que pegar os nomes, você coloca o tubo no nariz e eles vão dando gole de água para você, para ver como está funcionando o seu esôfago. Meu esôfago estava normal, tá tudo normal. Falei assim, bom, então vamos fazer uma cirurgia exploratória. Falei, ok, beleza, né? Quem é o médico é ele, né? Não sou eu. Ainda mais o médico que é diretor do hospital aqui da cidade que eu morava. Diretor de cirurgia. Porém, fez a cirurgia exploratória, não tem nada. Não tem nada.
Isso era em junho, quando começou aquele vírus, né? Então, tive que ficar sozinha no hospital, tinha que ir no médico tudo por vídeo, enfim. Mas os exames era em person, você ia lá, só que cada exame que você ia fazer, você tinha que fazer exame antes, para ver se testava positiva ou negativa, essas coisas, para não expor ninguém no hospital. Aí vou tentar contar rapidinho, depois vocês me falam as dúvidas, daí eu vou focando mais. Isso foi em junho de 2020. Aí eu continuei indo no hospital, porque cada vez mais eu comia, cada vez mais vomitava, cada vez entrava mais nesse ciclo de enjoo, muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo. E sempre indo na emergência, porque estava sempre, né, desidratada e tal, eles tinham que dar soro e tal. E sempre fazendo... Enfim, sempre indo na emergência. E aí, já desidratada, já com um monte de problema de saúde, em fevereiro eu recebi uma ligação do meu médico falando assim, eu estava revisando o teu caso e eu estava vendo a sua, acho que é ressonância, tomografia, sei lá, e eu vi que você tem uma hérnia de hiato gigante, do tamanho de uma bola de beisebol. E tem que ser corrigida. Falei, ok. Marcamos cirurgia para o mesmo mês. E a bendita da hérnia foi removida. Porém, na cirurgia, acho que apertou muito, né? E depois da cirurgia eu não consegui beber água, não consegui beber saliva. Nisso, tiveram que fazer exame, tentaram fazer endoscopia, tentaram alargar ali com endoscópio, nada adiantou. Aí, em março, eu fiz uma cirurgia, isso sem poder beber água, né? Aí, em março, eles fizeram uma cirurgia para tentar arrumar ali o negócio, né? Que eles apertaram muito, que não dá para desapertar, porque músculo, fibra, não dá, né? Aí eles fizeram uma cirurgia no meu esôfago, eles cortaram o esôfago aqui, o músculo aqui daqui de cima, até embaixo, até onde é o esôfago ali, até onde é o estômago, chamada miotomia. E essa cirurgia se faz para quem tem problema no músculo do esôfago. E o meu exame estava normal, né? E essa cirurgia, para quem não tem problema, por exemplo, no meu caso, aí, tipo assim, tudo que eu como volta, porque não tem mais, o músculo do esôfago não faz mais aquele exercício, né, de contração e de segurar ali Hoje eu faço, quando eu faço o exame pra ver, não é densitometria, esqueci, como o esôfago funciona, ele não funciona, volta tudo, né, ele não tem aquele negócio de jogar para baixo, que você come ou bebe, não tem mais isso. Então, essa cirurgia praticamente que ela não tem conserto, não tem como costurar de novo. Essa cirurgia também que praticamente foi o erro, né? Destruir um órgão que estava normal. Aí, nisso... Então, vamos terminar. Nem sei onde que eu parei. Eu parei no esôfago, né? Então, aí ele destruiu um órgão que estava saudável, né? Enfim, esse que foi o erro médico. Um dos erros médicos, né? Aí eu não tava conseguindo comer, enfim e tal. Ele colocou esse tubo aqui, mas quem tem a cirurgia bariátrica vai saber o que é estômago remanescente. É o estômago que eles isolam, né? Ele colocou o tubo naquele estômago ali. Não o estômago pequenininho que fica, o outro que fica guardadinho ali.
ele colocou o tubo ali. E para colocar o tubo, você tem que puxar o estômago para parede do abdômen. No que ele puxou, rasgou. Então, quando eles começaram a colocar a comida dentro, vazou dentro do meu organismo e eu tive sepsis, né? Foi a coisa mais traumatizante da minha vida. Isso foi em setembro de 2021. Nisso, depois que eu tive sepsis, ele falou que não sabia mais o que fazer, que eu devia procurar outro médico e que... Enfim. E aí ele mandou procurar outro médico, enfim. Nossa, eu chorava tanto porque eu confiava muito nele, né? Confiava muito, muito. E... Enfim, fiquei perdida. Setembro até... Setembro, outubro, novembro. Aí a gente mudou pro Texas. E no Texas, aonde eu estava, né, a gente não conseguia atendimento, porque os médicos, acho que no Brasil também é assim, né, mas os médicos não gostam de pegar caso de outros médicos, ainda mais quando é cirurgia, né, eles não gostam. Então, eu cheguei onde um médico no Texas, ali onde eu tava, tal, em cirurgia bariátrica. Ele falou assim, eu não vou fazer cirurgia em você já fez cirurgia demais, cirurgia que não devia ter sido feita. E nisso eu desidratada, eu comecei a engordar porque, primeiro que eu tentava comer assim, tipo, bolacha, qualquer coisa que dissolvesse na minha boca, que não precisasse praticamente digerir, né? Então, eu comecei a comer bolacha, aí eu não conseguia mais, eu comecei a ter taquicardia, problema mesmo de taquicardia, né? Comecei a ter pressão alta, por causa da desidratação, o fósforo, o magnésio, tudo que é essencial para o coração já estava tudo muito baixo, muito, muito baixo. Aí eu tive que contratar uma enfermeira à parte, uma empresa à parte, para tomar soro 2 vezes por semana e tomar algumas vitaminas, né? Mas nada comparado às vitaminas que eles dão no hospital. Mas me ajudou naqueles momentos, mas eu não conseguia sair de casa, não conseguia... Minha memória, assim, a médica aconselhou, inclusive, a parar de dirigir. O que eu parei, né, na época. E... Daí ela falou assim, olha, Karina, se você continuar assim, ela tava tentando me ajudar a achar um cirurgião e tal, alguém para me ajudar. E ela falou assim, Karina, se você continuar assim, você não vai longe. Aí eu pensei assim, bom, pro Brasil, né? Se aqui ninguém tá dando conta, então pelo menos eu vou dar minha última tentativa no Brasil. Aí fui pro Brasil, né? Me internei no Sírio-Libanês. Fiquei 1 mês internada, tava com desnutrição, tava com desidratação, tava com tudo que vocês podem imaginar. E lá eles me viraram de ponta cabeça, né, com todos os exames e tal, e enfim, depois de quase 30 dias fizeram a cirurgia e sempre meu médico me explicando tudo, os riscos, que era uma cirurgia muito, muito arriscada, muito arriscada. Foi uma cirurgia de 4 horas, foi uma cirurgia assim, eu tenho CDs e o médico me explicou assim, quando ele abriu ele não sabia onde que era o fígado, aonde que estava o intestino, tava tudo grudado, tava complicado. Nisso, o que ele me falou, é que ele viu que na cirurgia, ele viu que essa redinha que colocaram lá 15 anos atrás, meu estômago absorveu. Então, por isso que não estava passando, por isso que eu estava com a hérnia. Na verdade, não era hérnia, era megaesôfago que ele falou. Porque como a rede e o estômago tornaram um só, não passava nada. E o médico aqui me abriu 4 vezes. E não viu nenhuma redinha, né? Daí o médico de lá tirou. Não dá pra tirar a redinha, porque eu já não sabia o que era estômago, o que era redinha. Então tirou o estômago, deixou tipo só só um pedacinho pra costurar o esôfago e o intestino, né? Que é mais fácil, porque costurar intestino e esôfago é muito difícil.
Então ele deixou essa partinha, né? E a expectativa era que eu voltasse a comer normalmente, né? Normalmente. Mas acredito que o que prejudicou a não voltar a comer normalmente foi essa cirurgia de miotomia. Eu vi esse nome em inglês. Miotomia. Que aí, se o meu esôfago tivesse funcionando normalmente, ok, não tem estômago, mas meu esôfago tá funcionando normalmente. Mas, então, nem o esôfago, nem o estômago tava funcionando normalmente. Então, né? E ainda não tá o esôfago funcionando normalmente. E nem vai, provavelmente. Ter um dia cura, cura não, eu digo... Eu perguntei pro médico se existe um jeito de colocar outro esôfago e tal. Ele falou assim, se eu tivesse estômago, sim, daria pra puxar o estômago e fazer tipo um esôfago assim, né? Daria, mas no meu estado não. Ok, voltei do Brasil em abril. Aí não consegui comer e tal, fui parar na emergência lá. Eu tava ainda hospedada em Nova York, e que meu marido trabalha lá no hotel, e a gente foi, não lembro qual hospital. Só sei que no fim das contas eles me ligaram e me indicaram para um gastro no Monte Sinai, e esse é o que eu tô fazendo tratamento agora. E o gastro também, mas era gastro, não era cirurgião, era só gastro. E ele falava, cara, você tem que beber essas proteínas, shake de proteína, tem que beber tantos por dia, tem que beber não sei o quê. Gente, eu bebia, voltava tudo, voltava tudo. E assim, é uma pressão você ter que beber só aquilo e ter que bater comida. Chega uma hora que você não aguenta mais. Por exemplo, eu não aguento mais ver vitamina com gostinho dissolvível na boca. Eu não aguento, me dá náuseas. E aí ele me indicou para um cirurgião, né? E até eles falaram, é difícil achar um cirurgião que aceite outro paciente, que de outro, enfim. E meu cirurgião pegou essa bomba, né? E nessas horas, assim, eu sinto que Deus existe, porque esses cirurgiões, eles como o Monte Sinai, eu já mostrei pra vocês muitas vezes a emergência, como é corrido e tal, porque é um hospital universitário e ele trabalha com trauma. Então acontece alguma coisa ali em volta do hospital, perto do hospital, acidente, qualquer coisa de trauma que acontece ali, eles vão levar pra lá. Então por isso que na emergência é muito corrido, né? É um hospital público não, é um hospital privado, particular, né? Mas ele atende todo mundo. Todo mundo que vai lá, eles têm que atender, né? Não existe essa assim, você tem que pagar primeiro, você tem que mostrar seu plano primeiro, enfim, não existe essa, tem que atender. Depois, né, cada um resolve de um jeito, o jeito de pagar o hospital. Aí eu fui nesse médico, e assim, na primeira consulta ele me ouviu 1 hora. Na segunda consulta também, mais 1 hora. Pediu, acho que uns exames. Pediu toda a minha documentação, tudo que eu tinha, Aí eu levei os CDs do Brasil, eu levei tudo que eu tinha, tudo. Ele viu os CDs, são 4 horas de cirurgia, ele assistiu. Ele falou que ele não sabe se ele teria coragem de ter feito aquela cirurgia. E o legal ali é que é um hospital universitário, então eles trabalham em time. Então, ele sempre fala assim, Karina, eu vou conversar com o meu time pra ver. Então, aí eu coloquei, quando eu fui nele... tá. Aí eles colocaram a sonda nasal. Só que já no hospital, além de ser... A sonda nasal é horrível, a pior sonda que eu acho, né? Porque ela fica na garganta, dói muito. Já no hospital, caiu a sonda. Daí eu falei, eu não vou pôr de novo. E isso foi, acho que em agosto. Setembro, outubro. Eles colocaram
a linha PICC line, que é a linha venosa central, que aí eu tava me alimentando por ali, né? À noite eu ia lá, colocava, mas assim, ela é muito arriscada de ter infecção, então eu tive 2 infecções no sangue, o que é perigoso, né? Muito perigoso, e fui internada essas 2 vezes. Então de novembro pra hoje, eu fiquei mais no hospital do que em casa. Aí agora em janeiro, que eu voltei no hospital, acho que dia 5 que eu tava mal, que foi até a época que as enfermeiras estavam entrando em greve. Até meu médico pediu assim, ai, mil desculpas ter colocado você nessa situação, tal, eu já devia ter colocado o tubo, mas eu tava tentando outras alternativas a não ser cirurgia, porque você já passou por muita cirurgia e tal. E aí ele já me internou, né, que eu já tava com desidratação e tudo mais, e fiquei 14, 15 dias no hospital. Colocaram a sonda, eu acho que é sonda, tubo, aqui chama tubo, mas acho que é sonda pelo intestino, porque aqueles estômago que eu tive a sepsis, eles tiveram que remover, então não deu para colocar a sonda. Então eles colocaram pelo intestino, né, e por enquanto ontem fez 2 semanas que eu fiz essa cirurgia, né? Óbvio que tá recuperando, tá doendo ainda e tal, né? 2 dias depois que eu saí do hospital, eu tive que voltar pro hospital, porque eu tava com dificuldade de respirar, né? Eu tava com inflamação no pulmão. Ontem me deu inflamação aonde tava os pontos, né? Então, assim, falei pro meu psicólogo hoje, assim, não sei como que eu tô levando, não sei como que eu tenho coragem pra tudo isso, de onde eu arranjo força, não sei, mas eu tô levando, né? E vou continuar levando. Assim, o meu futuro é incerto. Incerto, eu posso programar alguma coisa para 2 semanas e, tipo assim, ter que ir pro hospital porque da infecção. É incerto. Mas, assim, eu vou continuar vivendo cada hora, cada dia, né? Cada instante que eu puder. E cura. Eu não acredito em cura porque como que é? Damage. Fizeram os médicos como se fosse estragaram meu corpo, né? Estragaram órgãos que estavam totalmente normais nos papéis, né? Então é isso. E para quem tava curioso é isso, e eu vou atualizando vocês. E aí deixa as perguntinhas que eu vou respondendo em cada vídeo. Depois eu vou falar um pouquinho do plano de saúde, como que funciona, essas coisas eu vou passar para vocês também. Beijo!